Oi, meu quinto ano querido, mais uma semana de aula, jogando a preguiça fora, pegando a nossa apostila 3 que está começando e vamos nós, hein? Pega lápis, borracha, vamos pegar o nosso marca-texto e vamos acompanhar a nossa aula de hoje, tá? De segunda-feira, vamos lá? Nossa apostila 3 está começando e ela está com uma página muito interessante, né? Que ela fala globalização dos sabores. Quem não gosta de comida, né? Já tô vendo todo mundo aí ficando com água na boca. Eu, então, porque aquelas comidas gostosas, diferentes, né? Quem não gosta de comer? E aí tá falando assim, olha, viagens de exploradores, comerciantes e incursões expansionistas foram estabelecendo laços entre os povos mais distantes, com a oportunidade de trocar bens, costumes e até vocabulário. Uma dessas trocas foi de alimentos. O tomate e a batata deixaram de ser exclusividade dos incas e chegaram às mesas de habitantes europeus. O macarrão chinês ganhou Nápoles e depois a Europa. A expansão humana ampliou a gama de sensações apresentadas ao nosso paladar. Podemos afirmar que a globalização da comida foi a primeira a entusiasmar e a dar novos prazeres aos homens de todos os cantos do mundo. Então está falando aqui que com a globalização houve o quê? Houve essa troca de alimentos, não só de alimentos, de bens, de costumes, de vocabulário. A gente vê que o nosso Brasil, então, ele tem uma diversidade de cultura, né? São várias pessoas que vêm para cá e trazem junto com elas o quê? A bagagem que elas têm de cultura, de vocabulário e a gastronomia também. E aí o que acontece? Há essa mistura, essa globalização de sabores, né? Pessoas que trazem a comida italiana, né? A comida chinesa. Eu então adoro comida chinesa, aquele peixe cru, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. E aí a nossa apostila ela abre falando disso, né? Dessa globalização. O primeiro texto que a gente tem hoje também, ele é muito atual. Isso aqui acontece mesmo na nossa vida diária, né? Porque está contando a história, né? É um texto narrativo e quem conta essa história, o nome dele é Serginho. Serginho tem um bisavô e ele fala que esse bisavô, ele conta aqui, né? Ele tem uma maneira engraçada do alto dos seus 82 anos completos. Ele tem 82 anos e ele diz aqui, em certo sentido, ficou ultrapassado. Ele está falando que o bisavô dele ficou ultrapassado. Muitos netos, né, acham, ai, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó estão tudo ultrapassados. Porque a realidade que a gente vive hoje não é a realidade que eles viveram. Então, muitas vezes eles falam, na minha época não era assim, porque os jovens não faziam isso, as crianças não faziam aquilo. Só que a gente tem que entender que cada um viveu uma época, viveu uma realidade, né? Hoje, então, a gente está tão preocupado, né, com os idosos, né, com a terceira idade, porque a gente está vivendo uma pandemia e eles são um grupo de risco, então eles estão tudo dentro de casa. O que os especialistas falam? Que os netinhos é para esperar um pouquinho para visitar os avós, os bisavós. Para quê? Para não levar para eles o coronavírus, para não levar o quê? A doença. Então deixa eles lá quietinho um pouquinho. Eu sei que vocês também devem estar morrendo de saudade, né, dos seus avós, seus bisavós, quem tem. Mas é um momento que a gente tem que preservar essas pessoas que a gente ama tanto. E aí ele contou várias situações aqui do bisavô dele, né? E o título do texto é Mal Entendido ou a falta que os óculos fazem, ou as aparências enganam, ou tempos modernos. Vocês vão observar que são 4 títulos, mas quando vocês terminarem de ler toda a história, vocês mesmos vão falar assim, gente, qual é o título mais adequado? Ou será que os 4 títulos cabem dentro desse texto?
Então, ele vai contar algumas coisas que aconteceram com o bisavô dele. Porque o bisavô dele, em certas situações, ele se confundiu com algumas situações aqui, né? Ele era um senhor muito comunicativo, né? E aí, num desses passeios, ele se confunde. Eu não vou contar a história, que eu quero que vocês leiam todo o texto, tá? Nessa situação aqui, ó, ele tá do lado dessa figura, olhando a situação que está ali do outro lado. E aí vocês lendo todo o texto, vocês vão entender. Lê o texto todo, marca as palavras que vocês não conhecem, né? Procurem no dicionário direitinho. E vocês vão gostar muito desse texto, porque realmente é uma realidade que a gente vive. Ele até comenta aqui, olha, que o bisavô dele, ele tinha coisas que ele implicava, ó. Ele implicava com os cabelos longos dele, né? Serginho falou que ele dizendo que o avô implicava com os cabelos, implicava com o computador dele, implicava com as tatuagens e também brigou para ele não colocar piercing. Por quê? São realidades que na época dele, né, do bisavô e de tantos outros avós, né, eles não viveram isso. Então ele olha e fala assim, ai, não coloca não, ai, corta esse cabelo, ai, faz isso, faz aquilo. Mas aí o neto, né, o bisneto fala assim, ai, vovô, você está muito ultrapassado, né, mas a gente tem que entender e perceber que nós vivemos em outra época, então respeitando as diferenças, respeitando as opiniões, respeitando, né, o que cada um fala e a bagagem que cada um traz, tá bom? Então leiam o texto, vocês vão gostar muito e vocês vão até se identificar com algumas situações. Eu gostei muito desse texto. Depois vocês vão reescrever as frases, substituindo os termos destacados por uma palavra equivalente. Agora não é só marcar, né? A gente está sempre marcando. Agora vocês vão reescrever as frases depois que acharem aqui no diagrama. O narrador é quem que conta a história. E a história contada se passa com qual é a pessoa, com quem se passa essa história, que também é chamado de protagonista ou personagem principal, ou seja, aquele personagem que foi mais destacado na história, que é o protagonista. O título do texto é composto por várias expressões separadas, por ou. Na sua opinião, por que o autor utilizou esse recurso? Lembra que eu falei? Ó, tá aqui, ó. Mal entendido, ou a falta que os óculos fazem, ou as aparências enganam, ou tempos modernos. Então, por que ele usou esse monte de ou? Será que é porque realmente o texto tem que ter vários títulos? Ou só cabe ou um é melhor que o outro, e ele ficou na dúvida de saber qual que se adequava melhor, tá? Aí vocês colocam aí. Depois tá assim. Coloque um X nos adjetivos que servem para caracterizar o protagonista. Aí vocês vão colocar aqui, o protagonista no caso quem é, aí vocês vão ver certinho e vocês vão colocar um X. Segundo o narrador, o protagonista é muito comunicativo. Por que ele chegou a essa conclusão? Por que o narrador acha, né, o Serginho, que essa pessoa é muito comunicativa? Agora diz, destaque no texto a fala em que o personagem cita seus principais enganos. Escreva somente 2 termos ou expressões que os revelam. Vocês vão destacar lá os primeiros enganos. Ele se enganou várias vezes, mas os primeiros enganos vocês vão destacar. Qual foi a desculpa que o personagem utilizou para disfarçar seu primeiro engano, né? Ele se enganou. Aí ele logo usou uma desculpa, é o que a gente faz sempre, né? A gente vê uma situação e a gente, né, se engana ali, depois querendo disfarçar, a gente logo dá uma desculpa. Desculpa aí, eu pensei que era aquilo, mas na realidade não era. No final do texto, o personagem confunde-se novamente. Qual foi o mal-entendido cometido por ele? Tadinho, né, gente? Ele estava ali se confundindo com aquelas situações. Reescreva o trecho em que o narrador explica por que essas confusões aconteceram.
Então aqui tem um trecho que o narrador está dizendo por que ele se confundiu. Ele olhou uma determinada situação e ele achou que era aquilo. Qual a conclusão do narrador? Qual foi a conclusão? Depois de tudo aquilo que aconteceu, qual foi a conclusão de Serginho? Observe o parágrafo inicial. O que você pode concluir da apresentação do narrador? Então, está dizendo aqui no parágrafo inicial: a Terra é mesmo um planeta sensacional. As pessoas têm jeitos diferentes, pensam e agem de formas estranhas e algumas vezes não conseguem acompanhar os tempos modernos. Não sabem conviver com as diferenças e não se preocupam em aceitar as mudanças que ocorrem com os homens e com a sociedade. Então ele está dizendo aqui que muitas pessoas, elas não acompanham o quê? Os tempos modernos. Então, à medida que a sociedade vai mudando, né, as coisas vão acontecendo, a gente vai também mudando, muitas vezes, né, se adequando a essa realidade, né, e ele fala aqui, ó, não conseguem acompanhar esses tempos, né, agem de formas estranhas e não sabem conviver com as diferenças. Hoje, o mais importante é a gente saber conviver com as diferenças, né? Cada um com a sua opinião, com o seu pensamento, né? Todo mundo tendo a liberdade de se expressar, de falar o que pensa, né? Eu sinto tanta falta de vocês falando, dando opinião sobre o texto, dando opinião. Ah, Tianinha, eu acho que é assim. Ah, Tianinha, eu acho que ele pensou assim. Que saudade de ouvir vocês. Eu tenho certeza que a gente ia discutir muito sobre isso daqui, né, lá na sala, mas eu tenho certeza também que vocês podem discutir aí com o pai de vocês, né, trocar ideias com quem está dentro da casa de vocês, quem tiver, né, com um avô, com uma avó que já mora junto de vocês, trocar ideia também desse texto, é muito legal. Bom, aí depois fala assim: reescreva o trecho em que o narrador explica por que essas confusões aconteceram. Tem um trecho lá certinho. Qual a conclusão do narrador? Observe o parágrafo inicial, foi o que a gente falou, certo? Façam tudo direitinho, a interpretação do texto não está difícil, o texto é muito legal, vocês vão gostar muito de ler esse texto, tá? E até a próxima aula. Um beijo, meus amores!